mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Reverendas senhoras religiosas, amados irmãos e irmãs, hoje ao celebrarmos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, celebramos com toda a igreja a importância desses dois homens que foram colunas da nossa igreja, que foram e são colunas da nossa fé. Celebramos hoje a certeza de estarmos na única igreja de nosso Senhor. E é preciso, meus irmãos, frente aos testemunhos de Pedro e Paulo, recuperarmos essa verdade. Porque os nossos tempos, muito acostumados à demagogia, têm enfraquecido em nós a consciência dessa verdade. De que sermos parte da igreja não é estarmos em um grupo a mais onde se fala de Jesus, mas é estarmos na igreja de Jesus, na única igreja de Jesus. É preciso que tenhamos consciência disso. É preciso que tenhamos certeza dessa verdade, porque ela é para nós uma verdade que salva, que liberta. Ela é para nós a certeza que no meio desse mundo nos garante que devemos fazer o que a igreja nos manda e não o que o mundo prega, porque afinal a igreja é a igreja de Cristo. Amados irmãos e irmãs, é preciso hoje, frente ao testemunho de Pedro e Paulo, recuperarmos a consciência dessa verdade. Sabermos que o diálogo, por mais que ele deva ser feito, ele precisa ser feito com verdade. A igreja respeita as demais religiões, mas sem deixar de dizer que é a única igreja do Cristo. E assim deve ser a nossa postura. O respeito às religiões que merecem respeito sempre. Que merecem respeito. Isso aqui é uma coisa muito importante. Uma religião pode ser diferente da nossa, mas ela merece respeito desde que não fira a dignidade humana, porque há práticas que se dizem religiosas que não merecem de nós nem o nosso respeito. Como que eu vou respeitar uma religião, ou entre aspas, uma prática que se diz religião, que abusa de pessoas, que tem ali no seu rol de práticas e de crenças a diminuição da mulher, a instrumentalização da mulher, de crianças, para rituais tantos. A gente ainda tem no nosso mundo práticas religiosas que quando a gente descobre, nós ficamos horrorizados. Que a gente pergunta como que um ser humano pode fazer isso com outro? O mundo evoluiu, é verdade, mas ainda há muita barbárie no nosso mundo. Barbárie que se disfarça de religião. E eu não posso dizer que eu respeito, não, tenho que respeitar todas as religiões. Mas uma barbaridade que se chama religião, que fere a dignidade humana, que faz mal ao ser humano, como é que eu vou respeitar isso? O respeito são as pessoas. A prática religiosa, se ela merecer. A gente tem que tomar cuidado, porque esse discurso vai entrando e a gente vai botando tudo no mesmo pacote. Não, tem que respeitar a religião de todo mundo. Não, eu tenho que respeitar todas as pessoas. As religiões eu tenho que ver se elas merecem respeito. Porque há algumas que não merecem. Há algumas práticas que são barbárie, não são prática religiosa. Como é que eu vou respeitar isso? Então é preciso saber que o respeito é necessário, a igreja assim ensina. Mas esse respeito não é de modo algum uma concordância com aquilo.
Eu respeito as práticas religiosas que podem ser respeitadas, mas tendo consciência de que a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o caminho ordinário da salvação, é a nossa, e por essa igreja, por essa fé, tantos homens e mulheres como Pedro e Paulo deram a vida, eu tenho firme desejo e trabalho para que os outros possam também abraçar na sua vida a fé que Pedro e Paulo pregaram. A igreja que Pedro e Paulo defenderam, trabalharam e deram a vida. A igreja que eles receberam do Senhor e zelaram. Eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que saber quem eu sou, até para que eu possa querer dialogar com o outro. Eu tenho que saber de onde eu falo. E olhar Pedro e Paulo como colunas da nossa fé é olhar. Eu falo da igreja de Cristo, da única igreja, que é corpo místico de Cristo, da qual Cristo é cabeça e nós somos membros. Outras comunidades podem ter algo de Jesus, mas nós temos o Senhor. E eu não tenho que ter medo de dizer isso. Eu não tenho que ter medo de defender essa verdade. Não é falta de respeito defender a verdade. Dizer com clareza, a nossa igreja é a igreja de Cristo. Dizer a quem nos pergunta, mas você está dizendo que eu não tenho Jesus? Não. Eu estou dizendo que a sua comunidade pode até ter alguma coisa de Jesus. Até recebe de modo extraordinário uma graça de Jesus. Mas que a igreja de Jesus é a nossa. É essa a igreja de Jesus, confiada por nosso Senhor ao apóstolo Pedro, pregada e difundida pelo apóstolo Paulo. Essa é a igreja do Senhor. E ali está o caminho ordinário da salvação. E eu te convido a fazer experiência de salvação ali, na igreja de Jesus. Ali está todo o ordinário. Ali está todo o necessário para a salvação. Ah, mas tem muito católico que se perde. É verdade, mas se perdeu por escolha. Porque tinha na igreja de Jesus todo o caminho ordinário para a salvação. Tinha os sacramentos, tinha Jesus na Eucaristia, o ensinamento da igreja para saber como discernir, para decidir, a palavra de Deus, tinha tudo. Se perdeu por escolha. Não quis acolher a salvação, mas tinha tudo para acolhê-la. Celebrarmos Pedro e Paulo é recordarmos essas verdades, que às vezes nesse mundo acabam sendo diluídas pela demagogia constante dos nossos tempos, que muito falam em diálogo, mas pouco falam de verdade. Diálogo sem verdade, meus irmãos, com perdão do termo, é verborreia. É besteira. Diálogo sem verdade não constrói nada, não produz nada. O diálogo tem que ter por pressuposto a verdade. E por isso, eu e você hoje, ao celebrarmos essa solenidade, temos que resgatar e imprimir essa verdade pela qual Pedro e Paulo deram a vida, de que essa é a igreja do Senhor, o corpo místico do Cristo, o sinal sensível de Deus pelo qual Ele toca esse mundo, é a igreja. E por essa igreja devemos dar a vida. Nessa igreja devemos dar e receber vida. Porque aqui está o que o Senhor tem para nós. Essa é a primeira verdade que a solenidade de hoje nos recorda. Mas há uma outra verdade também na solenidade de hoje, que é muito singular para nós.
Celebrarmos Pedro e Paulo é celebrarmos dois homens grandes, mas celebrarmos também o mistério de Deus que faz escolhas improváveis. Improváveis. Vejam, entre os 12, nosso Senhor podia escolher tantos outros. Havia Mateus, que, por ser cobrador de impostos, certamente era um homem instruído, sabia organizar, sabia gerir. Natanael, que ouviu do Senhor que era um homem íntegro, um homem de verdade. Havia ali no grupo João, discípulo amado, mais íntimo do Senhor, que reclinava a cabeça no peito do Mestre. Tamanha era a intimidade, a liberdade entre os dois. Havia naquele grupo Filipe, referência ali, vemos quando os judeus de origem grega, na entrada de Jesus em Jerusalém, procuram Filipe para falar. Veja, um homem que já era conhecido. Ninguém procura um desconhecido. Então, um homem que já era referência. E Jesus escolhe desse grupo Pedro. Pedro, que é protótipo de todos nós. De todos nós. Nós gostaríamos de dizer que somos João, o discípulo amado, que inclinamos a cabeça no colo do Mestre, que ficamos até o fim aos pés da cruz. Mas todos nós somos Pedro. Temos muito de Pedro. Impulsivos, atrapalhados, relapsos. A gente diz, Jesus, vou fazer isso. Faz outra coisa. Cabeça dura. Não, Senhor. Deus te livre de acontecer isso. Pedro disse isso para Jesus. A gente diz, não, Senhor, Deus me livre de acontecer isso que o Senhor quer na minha vida. Voluntariosos. E, no entanto, escolhido príncipe dos apóstolos. E aí vemos o mistério de Deus que faz as escolhas improváveis. E escolhe a nós. A nós que, como Pedro, dizemos, Senhor, se todos te abandonarem, eu vou ficar. Foi o primeiro a correr. Senhor, eu irei contigo até a morte. Quando prenderam Jesus, foi o primeiro a puxar a espada para matar. Senhor, se todos te negarem, eu não vou te negar. Quando perguntado, negou sem medo algum. Não sou eu, não sou eu. Senhor, farei isso. Vou te servir. Vou voltar, vou pescar. Vamos contigo. Mas já que você ia seguir, agora você vai pescar, então vamos. E por aí vai. Até no final da vida, nos ensina a tradição. No fim da vida, já em Roma, Pedro, diante da perseguição, convencido pelos cristãos de Roma, foge de novo. E na entrada de Roma, tem uma visão do Senhor carregando a cruz. Senhor, aonde vais? Dominus, quo vadis? Vou para Roma morrer no seu lugar, já que foges. E volta. Pedro é a imagem de todos nós, meus irmãos, que queremos seguir o Senhor, que queremos dizer sim a Deus,
mas somos cercados de fragilidades. Damos um passo à frente e 3, 4 tombos para mais para frente. A nossa caminhada é quase isso. É um passo e um tombo. Cercados de fragilidades. E, no entanto, escolhidos por Deus. No entanto, também chamados por Deus. Chamados para sermos nas mãos de Deus instrumentos da salvação. Diz a palavra de Deus, a sombra de Pedro curava. Mas não por causa de Pedro, porque ele era instrumento. Pedro em si era muito frágil. Mas Pedro não levou em conta as suas fragilidades, mas depositou a sua fé naquele que o chamava. Por isso ele vai dizer em uma das suas cartas, lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, porque é Ele que tem cuidado de nós. Um mistério de chamados sabermos frágeis, mas lançarmos sobre o Senhor aquilo que somos e depositarmos nele, não em nós, a nossa fé. Porque o Deus que nos chamou sabe das nossas fragilidades. O Deus que nos chamou sabe de que barro somos feitos. E mesmo assim, fez a opção por nós. Porque sabe também que pode ser força na nossa fraqueza. É isso que Deus faz. Falamos de Pedro, mas podíamos dizer de Paulo. Padre, mas Paulo, um homem culto, um homem que pregava muito bem, a gente lê as cartas de São Paulo, fica encantado. Um homem apostólico, trabalhador, firme, apaixonado por Jesus, missionário, tudo isso. Mas também um homem extremamente irascível, com a ira que lhe fugia muitas vezes do controle. Assassino, perseguidor, que devastou a igreja de Deus e perseguiu e destruiu crianças, jovens, velhos, mulheres, doentes, idosos, indiscriminadamente. Tanto que no início da sua conversão, muitos dos cristãos faziam oposição a ele, por causa do terrível passado de Paulo. E, no entanto, chamado por Deus, e dito que seria nas mãos dele, instrumento de grandes coisas. Também nós assim, com o nosso passado que talvez nos condene, mas hoje chamados por Deus, e tendo a possibilidade de, nas mãos dele, sermos instrumentos da salvação. Amados irmãos e irmãs, Pedro e Paulo são as colunas da igreja. Mas hoje eu e você que somos chamados pelo Senhor, somos convidados também a sermos colunas nessa igreja. A recebermos e acolhermos a fé que recebemos desses apóstolos. E sermos nós que transmitamos a fé àqueles que virão a nós no nosso tempo. Aqueles que mais para frente devem olhar para trás e ver no nosso testemunho a esperança de que, acolhendo a fé, é possível ser, independente das fraquezas e do passado, instrumentos de graça nas mãos de Deus. Mas para isso, eu e você, hoje precisamos ter a coragem de, chamados pelo Senhor, não levar em conta as nossas faltas, as nossas fraquezas e o nosso passado, mas lançando sobre Ele todo o nosso temor, permitir que Ele nos liberte da boca do leão e de todo o mal,
como libertou o apóstolo Paulo, e nos dê a firmeza para podermos nas suas mãos sermos instrumentos de salvação para nós mesmos e para todos aqueles que o Senhor enviará a nós. Que Deus nos ajude, que hoje, pelo testemunho de Pedro e Paulo, com coragem, atendamos ao chamado do Senhor e encontremos nele força para as nossas fraquezas. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças.